A gente está de volta aqui com o Jornal Gente, agora 9h02, para falar de um assunto que eu tenho certeza que vai mexer muito com você, plano de saúde. Nós temos recebido na Rádio Bandeirantes uma onda de reclamações de ouvintes falando sobre rompimento unilateral dos contratos de alguns planos de saúde com clientes, com segurados, que às vezes estão nesses planos há 10, 20 anos. Pessoas já de idade, casos de pessoas com mais de 90 anos de idade que são comunicadas pelo plano de saúde que o contrato será encerrado e ponto. A gente quer entender o que é que está acontecendo, o que é possível fazer numa circunstância como essa, conversando agora com a doutora Marta Geller, advogada, especialista em direito social, participante, colunista da Rádio Bandeirantes no programa Linha Direta com a Justiça e que sempre nos orienta a respeito desses assuntos. Doutora Marta, é um pesadelo, né? A gente imaginar que uma pessoa pode ser surpreendida de uma hora para outra pela revogação unilateral de um plano de saúde e faça o que nesse momento? A minha primeira pergunta para a senhora é: o que é que está acontecendo? Por que esse movimento aumentou? E quais tipos de planos de saúde têm a permissão legal para fazer esse tipo de cancelamento unilateral? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um prazer estar aqui com vocês, infelizmente, para discutir um assunto que mexe com a vida das pessoas no momento que elas mais precisam, né? Num momento de doença, né? Que esse é o risco protegido por esses contratos de plano de saúde. Bom, vamos lá, respondendo a sua pergunta, Thaís. Os planos que podem ser rescindidos unilateralmente são os planos coletivos. É por esta razão que você não vê mais uma grande comercialização de planos individuais. Sempre existe, ou é um empregador, uma empresa empregadora que está contratando diretamente com a operadora de saúde, ou um agente, um terceiro, que comercializa esse plano para as pessoas físicas, como, por exemplo, a Qualicorp, que é a que a gente vê que está noticiando e enviando essas informações para os e-mails, né? Eles estão recebendo e-mails informando que vão cancelar o plano e a alegação deles, né? A alegação é de que existe uma demanda muito alta, principalmente com relação a algumas doenças, e que a Agência Nacional de Saúde está regulamentando o custo desse plano, e eles acham que não está equilibrado o valor da prestação, né? Na verdade, existe uma mensalidade, essa mensalidade ela vai sendo reajustada e conforme a demanda, né? Então, o que eles alegam? Que há uma demanda maior. E então por isso que está acontecendo isso. Na verdade, existe doenças endêmicas, né? Nós estamos com dengue, chikungunya, enfim, vivemos num país tropical que temos uma endemia e está aumentando a demanda também. Então não é só doenças como autismo, como vem sendo noticiado, câncer, mas também a idade avançada, que quando você paga a vida inteira o plano, esses tipos de contrato, Thaís, Sônia e Cláudia, eles são contratos de longa duração. Então, a gente paga, existe uma boa-fé e uma transparência nesse tipo de contrato. O Código do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça já diz que se aplica a esse tipo de contrato, inclusive nos contratos coletivos, onde é possível a rescisão unilateral, a operadora de saúde ela tem que garantir a essas pessoas uma possibilidade de portabilidade. Elas podem portar o contrato para outro plano, e o STJ já disse que não se pode suspender unilateralmente contratos, mesmo os coletivos, de pessoas que estão internadas e de pessoas que estão em tratamento de alguma doença, né? Então, se você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, recebeu essa comunicação e está em tratamento, você tem o direito de manter esse plano ativo mediante o pagamento das mensalidades, né? É isso que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, inclusive para os planos coletivos. Os individuais, não há possibilidade de serem cancelados unilateralmente. Aí o que está acontecendo, Thaís, Sônia e Cláudio, e que espanta, né? Porque o que tem que permear esse tipo de contrato? A boa-fé.
E o que está acontecendo? Eles deixam de mandar o boleto, a pessoa começa a ter dificuldade para pagar em dia. Para quê? Para configurar as duas únicas formas de cancelamento de planos individuais é por falta de pagamento, então atraso de pagamento por mais de 60 dias, ou então fraude, né? Então a pessoa usa o plano de forma fraudulenta, pega recibo de um filho que não é segurado para receber um reembolso, por exemplo. Esse tipo de situação são as duas únicas hipóteses de cancelamento de planos individuais. Então, essa é a situação que estamos vivendo. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados ontem se reuniu para debater esse assunto, para buscar uma solução, talvez uma modificação na legislação para evitar esse tipo de situação. Porque o que acontece nessas situações? Tem que haver, se eles alegam que há um alto custo, lógico, a gente sabe que a medicina está tendo um avanço tecnológico e que isso tem um custo maior. Mas a gente sabe também que esses planos de saúde, eles lucram muito. Não pode só visar o lucro. Mas a gente tem prejuízo com determinadas... tem que ver o conjunto, quanto que arrecada, quanto que você paga... por ano, né? Você fez um contrato lá, tem 20 anos o seu contrato de plano de saúde, vamos supor, e você pagou por todo esse tempo. Aí, quando chega uma idade mais avançada, você tem uma doença, e aí eles não te querem mais. Espera um pouco. Vamos ver como é que é esse equilíbrio que eles estão alegando, que há um desequilíbrio. Quando que ele ocorreu? E as outras contribuições? Não existe uma solidariedade nessa carteira, né? Porque eles recebem contribuição de muitas pessoas que não estão usando o plano. Então, se você tem um ou outro que está usando mais, será que isso impacta tanto assim? Né? O prejuízo tem que ser provado, né? Tem que haver uma prova desse desequilíbrio. E o que está acontecendo? A nossa Constituição Federal, ela diz que saúde é dever do Estado e direito de todos. O que aconteceu na pandemia? A gente viu a importância desse preceito constitucional, esse direito constitucional do brasileiro. Então, todo mundo teve acesso ao tratamento, né? E muitas pessoas vão parar de pagar esses planos de saúde e vai sobrecarregar ainda mais a já tão sobrecarregada saúde pública, né? Então, o Estado, por essa razão é que o Estado regulamenta a saúde suplementar, né? Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos, mas o IDEC também já acionou a Agência Nacional de Saúde, pedindo uma consulta pública para essa situação que estamos vivendo hoje, porque isso não pode ficar assim, não pode passar batido, né? As pessoas não podem deixar de ter o plano de saúde no momento em que elas mais precisam deles. Doutora Marta, bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa. Isso tudo, a senhora mencionou agora no final da sua fala algum papel a ser exercido pela Agência Reguladora de Plano de Saúde, que é a ANS, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, e que tem tido um comportamento historicamente vergonhoso de defesa dos interesses das empresas operadoras de planos de saúde, né? E eu queria saber exatamente isso, porque assim, é tudo muito absurdo, né? Prevalece sempre o lobby das empresas que são bilionárias de plano de saúde. O STJ decidiu que o plano de saúde não pode interromper a validade, não pode cancelar o contrato quando o sujeito está no leito do hospital. Isso é de uma obviedade ululante, né? É de uma obviedade até revoltante, né? Porque, afinal de contas, era o fim da picada, o sujeito está lá se tratando, tentando sobreviver, e aí chega o plano de saúde e diz, não vou pagar mais a sua conta, a gente te vira. Isso não pode acontecer, não é? E aí eu queria saber exatamente isso da senhora. A legislação específica ou as regras malandras aprovadas na ANS que contemplam ou sobre os planos coletivos são claramente diferentes dos planos individuais que já não são oferecidos pelas empresas de plano de saúde, a não ser que se pague. Eu conheço um empresário que mora em São Paulo e certamente não é caso único, né? E é um empresário, olha, super mediano, né? Não é nenhum super empresário, né? É um comerciante, na verdade. Ele paga R$ 19.500 por mês de plano de saúde, no plano individual. R$ 19.000 por mês. É claro que o plano de saúde não tem interesse de cancelar um contrato como esse, né?
Agora, o cancelamento, a ilegalidade do cancelamento, que tipo de recurso as pessoas podem fazer? A senhora, como advogada, o que é que aconselha as pessoas que estão tomando essa rasteira dos planos de saúde, da ANS pela sua omissão, pela Justiça pela sua omissão, pelo Congresso Nacional pela sua omissão? A última esperança, a última trincheira do cidadão é a Justiça, né? Que tipo de alegação pode ser feita na Justiça para prevalecer o contrato existente? É isso mesmo, Cláudio. Você bem colocou aqui, o STJ se manifestou nesse sentido exatamente porque estava julgando o caso onde o plano de saúde foi cancelado no momento em que a pessoa estava internada, né? E por isso que ele se manifestou nesse sentido, e aí todas as cortes do Brasil têm que seguir esse entendimento, não podem deixar pessoas internadas ou em tratamento de doenças graves sem o plano, e não é possível, então, rescindir unilateralmente esses contratos, e as pessoas têm que continuar pagando a mensalidade para poder fazer jus a essa cobertura. Agora, você bem colocou, as pessoas têm que buscar a justiça. Uma das razões de aumento de custo, o que as operadoras estão alegando, é exatamente a judicialização, o aumento de judicialização. As pessoas estão buscando a justiça, porque elas não querem perder aquela condição de segurada e não querem perder a possibilidade de serem tratadas e cobertas pelo plano de saúde que elas já pagam há muitos anos, né? Como eu falei aqui, é uma relação de trato sucessivo. Você não sabe quando você vai ficar doente e se você vai ficar doente. Pode ser que você pague a vida inteira e nunca precise do plano, mas geralmente você faz o quê? Uma prevenção. A prevenção faz parte também de você não ficar doente, né? Não é mesmo? Então a pessoa vai fazer exames periódicos e tal, e ela quer ter o plano de saúde à sua disposição. Então, para ela não perder, se ela receber, ela só vai receber esse tipo de cancelamento se ela estiver usando muito. Você concorda? É isso que está acontecendo. As pessoas que ficam mais velhas e, portanto, elas precisam mais do plano, são pessoas que têm mais de 80 anos e são pessoas... Agora ou a senhora pessoas que tocou têm no ponto, doutora Marta. É isso que eu queria, exatamente isso. O Brasil claramente não está preparado para o envelhecimento da população. Só emendando, enquanto a senhora respondia para o Cláudio Humberto, ó, por exemplo, tem uma notícia que chegou, a Prevent Senior suspende venda de planos de saúde em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, assim, o Brasil, isso dá uma clareza de que o Brasil não está preparado para o envelhecimento da população. É isso, Sônia, e mais do que isso que você falou aqui. Essa questão da Prevent Senior, ela está ligada ao desmatamento desenfreado que a gente está fazendo, a gente não está fechando os olhos para isso, passa boi, passa boiada, não é de agora, não, é de muitos anos e muitas décadas. E o que acontece? Nós temos a calamidade no Rio Grande do Sul, que logo lá também os planos vão começar a cancelar, porque as pessoas também vão ficar doentes, e aí eles vão dizer que há um aumento de demanda, e aí isso aumenta o custo, e eles não estão conseguindo pagar, cobrir. Então, assim, o que acontece? Dengue também é uma consequência climática, né? A gente tem dengue, tem chikungunya, tem zika. Por quê? Porque a gente também não cuidou e também não usa. Você vê nos postos de saúde, por exemplo, as pessoas que estão diagnosticadas com dengue voltam para casa, o posto de saúde forneceu repelente para elas, porque elas estão dentro de um domicílio que tem mais pessoas. O mosquito da dengue mordeu lá ali. Ele vai morder essa pessoa doente, já vai contaminar os moradores da própria casa. Então, não existe uma prevenção assim, não existe uma educação contínua. Não é só quando chove. A gente tem que saber que a gente tem que limpar calha, a gente tem que limpar telhado, a gente tem que combater o mosquito. E a gente não faz nada. E isso vai o quê? Refletir nos nossos planos de saúde. Olha a gravidade disso. Né? Não é pouca coisa. Então, isso vem acontecer no momento que a gente está vivendo uma endemia de doenças causadas pelo mosquito, que poderia também ter sido combatido aí ao longo dos anos. E o que acontece que o Cláudio bem colocou aqui é a questão da ANS. A ANS, o papel dela é por meio de resoluções, regulamentar os aumentos, permitindo que não haja um abuso por parte das operadoras. Quer dizer, deveria ser assim, né? O Cláudio mesmo disse que não é bem assim que acontece, né? As pessoas estão cada vez pagando mais, e nos planos individuais ele trouxe aqui o caso
de um conhecido dele que está pagando muito, e é isso que não pode acontecer. É por isso que o IDEC está preventivamente pedindo à Agência Nacional de Saúde que faça essa audiência pública. Por quê? Exatamente para ver quanto que cada um está disposto a poder pagar por um plano de saúde, por uma cobertura mínima, pelo menos, né? E aí a pessoa fica idosa, quanto mais o tempo passa, a nossa pirâmide etária, a Sônia aqui bem lembrou, ela não é mais uma pirâmide jovem, né? Nós estamos mais estreitos, a nossa base, que era larga, não é mais. Nós temos cada vez mais pessoas idosas, cada vez mais uma demanda por planos para cobrir, né, as doenças. As pessoas ficam idosas, elas vão precisar não só prevenir, como curar doenças. Então, a gente tem mesmo que pensar em como proporcionar saúde para todos, porque só na rede pública não é possível, é por isso que existem os planos de saúde, mas a gente tem que também conhecer o que tipo de prestação de saúde esses planos vão poder dar, porque se eles estão alegando que a judicialização, as pessoas estão entrando com a ação, devem entrar com a ação para terem os planos mantidos, procure um advogado na sua cidade, especializado em saúde ou direito social, para que ele possa ingressar com uma ação, para que você possa manter o plano de saúde ativo e discutir judicialmente aquele contrato que você firmou, porque se você deixar para lá, como é que você vai fazer uma portabilidade para um plano se você tem uma doença crônica, por exemplo? Se você declara, porque você tem que declarar, boa-fé é isso, é você declarar tudo que você tem no momento que você contrata o plano, né? Aí tem as carências todas que você vai cumprir, e essas pessoas, por exemplo, que estão tendo o plano cancelado, já muito passaram esse período de carência. Então, quando elas vão portar o plano, e isso a Agência Nacional de Seguro de Saúde Suplementar tem que também estar atenta, é isso, é garantir que essas pessoas possam portar o plano, desde que outra operadora vá aceitar esse segurado, para que ele não fique sem plano, e ele também não vai ter que cumprir carências tudo de novo, né? Porque senão qual é a vantagem, né? Então a justiça mais uma vez, vai estar com as portas abertas para que essas pessoas possam discutir em juízo o direito que elas têm de permanecerem no plano mediante o pagamento de uma mensalidade. O que as operadoras de saúde alegam é que os tratamentos estão cada vez mais caros, que a justiça está concedendo. Isso é uma questão importante para falar aqui. O que se consolidou na jurisprudência? A jurisprudência são as decisões reiteradas em favor de um determinado polo da ação, né? No caso, o polo ativo, que são os segurados de plano de saúde. Os tribunais têm entendido que, desde que o médico assistente do paciente indique determinado tratamento, ele não precisa estar no rol da Agência Nacional da Anvisa como medicamento eficaz para que ele seja coberto pelo plano. Então, o que acontece? Geralmente, às vezes, são tratamentos caros, com medicamentos caros, que estão sendo novos, né? Que estão sendo ainda em fase, no Brasil, já foram usados em outros países, mas que no Brasil ainda em fase inicial, e que as operadoras, então, acabam tendo que custear isso sem ter de volta, né, um pagamento capaz de permanecerem com um orçamento saudável. Então, eles alegam prejuízo por conta disso. Mas isso tudo tem que ser verificado, né? Porque os hospitais, a gente sabe que tem lucro, né? Doutora Marta Geller, advogada especialista em direito social, a gente vai continuar em cima desse assunto, até porque ainda existem várias arestas em aberto, e o que a gente tem hoje é essa onda de cancelamentos de planos que são firmados via associações, cancelamentos unilaterais, que, olha, são um pesadelo para quem tem esse tipo de seguro. Obrigada, doutora Marta. Até a próxima, hein? Eu que agradeço. Bom dia a todos. 9h21.